Nessa aula nós vamos resolver uma questão que foi cobrada em 2010 no exame da OAB. Acompanhe conforme a reforma trabalhista. Iremos fazê-la de acordo já com a reforma, então nós iremos atualizar a resposta. Em ação trabalhista, a parte reclamante postulou a condenação da empresa reclamada no pagamento de horas extraordinárias e sua projeção nas parcelas contratuais e resilitórias especificadas na inicial. Então, na hora que nós vamos fazer a leitura, nós temos que entender o que está pedindo. Nesse primeiro parágrafo, informa que o reclamante quer pagamento de horas extras e sua projeção, ou seja, seu reflexo nas parcelas contratuais. E também nas resilitórias. Caso ele seja mandado embora, ele tem direito nas verbas, nas férias, 13º, aviso prévio, FGTS mais 40%. Ao pregão da vara trabalhista, respondeu o empregado reclamante, assistido do seu advogado. Então, o empregado entrou. Pela empresa, compareceu o advogado, munido de procuração e defesa escrita, que explicou ao juiz que o preposto do reclamado estaria retido no trânsito, conforme telefonema recebido. Então, o reclamado não compareceu, compareceu apenas o advogado dele. Na referida defesa recebida pelo juiz, então o juiz recebeu a defesa, a empresa alega que o reclamante não trabalhou no horário apontado na inicial e argue a prescrição da ação por ter a resilição contratual ocorrido mais de 2 anos depois do ajuizamento da reclamação trabalhista, o que restou confirmado após a exibição da CTPS e esclarecimentos prestados pelo reclamante. Presta atenção aqui para não cair na pegadinha. Observe o seguinte: o juiz recebe a defesa, a reclamada fala que, na defesa, a reclamada fala que ele não trabalhou em hora, trabalhou somente no horário da inicial, e arguiu a prescrição da ação por ter a resilição contratual ocorrido mais de 2 anos depois do ajuizamento da ação. Então, ele ajuizou a ação aqui. E 2 anos depois é que houve a rescisão. Como que pode ter prescrição neste caso? Não tem prescrição. A prescrição é quando ele ajuiza a ação depois de 2 anos ter sido mandado embora. Aqui era uma pegadinha que tinha nessa prova. Em face dessa situação hipotética, responda de forma fundamentada as indagações a seguir. Que requerimento o advogado do reclamante deverá fazer diante da situação descrita? Estabeleça ainda as razões do requerimento. Ora, nós vamos verificar lá na CLT a seguinte situação. Artigo 844 da CLT. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento designando nova audiência. Então, nós temos a primeira situação. Se o juiz entender que a fundamentação do que o reclamante está preso no trânsito, se ele considerar como motivo relevante, ele poderá suspender o julgamento designando nova audiência. Mas nós temos outra observação, está lá no artigo 844, parágrafo 5º. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Então, embora seja rebel, o juiz vai aceitar os documentos e aceitar a contestação. Então, se ligue nessas diferenças com relação à ausência aqui. Então, você teria que fundamentar nesse sentido. Então, o requerimento que o advogado deverá fazer. O advogado deverá requerer que seja aplicada a revelia nos termos do artigo 844 da CLT. Então, a primeira coisa, pergunta para você o que o advogado do reclamante deve alegar. Então, você deve alegar isso aí. Precisaria falar as outras coisas que eu mencionei? Não, foi só um alerta para que você preste atenção. Então, você deve responder o que for solicitado pelo examinador. Com base nos fundamentos jurídicos pertinentes à seara trabalhista, o pedido deverá ser julgado procedente ou improcedente?
nós vimos que o pedido do reclamante é pagamento de hora extraordinária e sua projeção nas parcelas contratuais e resilitórias especificadas na inicial. Ora, se na projeção das resilitórias não houve resilição contratual, preste atenção, se ele ajuizou a ação e somente depois de 2 anos é que houve a rescisão do contrato, não há que se falar em pagamento nessas verbas resilitórias. Agora, quanto às horas extras, como houve o pedido de revelia, será julgado procedente, e foram juntados documentos relacionados às horas extras, simplesmente o reclamado alegou que ele não fazia horas extras, o juiz vai julgar procedente o pedido de horas extras e suas integrações, mas não vai julgar o procedente os reflexos nas verbas resilitórias. Por quê? Porque ele ainda estava trabalhando. Observa que ele entrou com a ação e ainda continuou trabalhando, sendo que a rescisão somente ocorreu 2 anos após o ajuizamento desta ação. Então a fundamentação ficaria mais ou menos nesse sentido, correto? Qualquer dúvida é só enviar para nós. Um grande abraço e bons estudos.